Boa noite, agora foi. Vamos inaugurar aqui o formato híbrido, né, desse ano. No passado já teve muitos, e esse ano realmente a gente vai tentar ao máximo fazer o seminário clínico vai ser presencial, não vai ser gravado, e o Política da Psicanálise vai ser híbrido, aí já esvazia, o pessoal prefere, mas é muito melhor estar aqui e com gravação, né? Então, o tema é Política da Psicanálise, o nome do seminário. Eu convidei Cristina Duba e Paulo Vidal para coordenar, a diretoria convidou, e a gente super agradece, porque realmente os temas, tanto a Cristina quanto o Paulo trabalham, e a gente não sabia, a gente andou conversando antes, quer dizer, o que seria, qual seria o tema, né? Eu acho que vão ser vários, e vai começar com esse tema tão atual da psicanálise e religião, né? Que a gente está vivendo aí de várias maneiras. Depois vai ter, não me falha a memória, o negacionismo, que é outra questão, né, grave. E aí eu estava lendo lá o Triunfo da Religião, né, que é impressionante, do Lacan, né, e ele fala isso, se a religião triunfa porque a psicanálise fracassou. Né? E diz que a psicanálise não triunfará sobre a religião, porque a religião é inevitável. Então, esse debate é super urgente, ainda mais hoje em dia, com a quantidade de cursos aí que os evangélicos oferecem, usando o nome da psicanálise. Né? Eu lembro que o Paulo, quando eu conversei com ele, ele falou, por que significante psicanálise? Tanta atenção dos evangélicos, é só, agora melhorou, é só por causa de um marketing ou é o quê? Então é isso. A gente vai começar, eu só vou ficar aqui coordenando, depois anotando quem quiser falar daqui da tela, que elas vão me assessorar. E a gente hoje recebe o Bruno Pinto de Albuquerque, super agradecemos. Eu estou sem o CT, que você estuda esse tema, meu Deus. Você estuda esse tema há muito tempo, mas eu estou sem as suas credenciais. Mas, de qualquer maneira, a gente agradece ao Bruno ter vindo, e ele veio presencialmente aqui, está aqui, mas o Paulo está lá, online. O Paulo participará a partir das telas. Então, vamos começar. A Cristina Duba vai falar primeiro. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho, vou só fazer uma apresentação rápida, tá bom? Tem alguém ouvindo um celular, né? Tá bom? Então, eu primeiro queria... Só o Paulo que não está. Posso ir? Pode. Eu primeiro queria agradecer a presença de todos, né? Esse primeiro seminário de uma série de 3, né? A gente está, eu e o Paulo, carregados de organizar, né? O convite da Inês, e que tem como título geral a política da psicanálise. E especialmente agradecer ao Bruno Albuquerque, que gentilmente aceitou participar dessa noite. Bruno é um estudioso da relação entre psicanálise e religião, né? Autor de uma dissertação muito relevante sobre o tema, e possivelmente outros trabalhos. Esse foi o que a gente teve mais contato. E eu gostaria, como introdução, de dizer 2 palavras sobre o nosso tema. Tomando um pouco de pano de fundo, o momento que o Brasil está estabelecendo, cursos religiórios, da trabalho, A gente pode trocar o câmera. Eu esqueci aquele nome. Onde está a Bíblia? Esse está ligado, só tem que falar mais perto, porque ele é mais baixo. Então, como eu estava dizendo, eu gostaria de
poucas palavras sobre o nosso tempo, que está em produção, tomando como plano de fundo o momento que vivemos no Brasil em que grupos religiosos reivindicam o uso heterodoxo da psicanálise enquanto religioso. Desde Freud está em jogo a questão propriamente doutrinária, epistêmica, que coloca o problema da incompatibilidade ou não do discurso religioso com o psicanalismo. Para Freud, era muito claro que não apenas era um campo distinto, como a partir da devoção freudiana, a civilização se encarregaria de obliterar, de apagar o discurso religioso. Com o tempo, conforme a ciência fosse evoluindo, se espalhando no mundo, o discurso religioso tenderia a amainar. Como também a religião estava no campo, para Freud, uma perspectiva que eu acho muito importante, a religião estava no campo das totalidades, das sínteses, das Weltanschauung, no polo oposto do campo analítico. Em uma palavra, quanto mais ciência, menos religião. Desse ponto de vista, primeiro Freud, da filosofia, de uma ilusão. Pelo menos até o não estar na civilização, que eu acho que ele introduziu uma nuance, no limite a essa espécie Fica melhor? O culto ao pai era um plano de fundo religioso a fazer fácil de desmontar a partir do mal-estar. Lacan, ao contrário, irá invocar o triunfo da religião anos mais tarde como um apelo do sentido, face ao mal-estar do real, nesses tempos de declínio do pai. Então, psicanálise e religião se encontram em algum ponto ou apenas se excluem? Um ponto que se nota é que, fora do sentido das Weltanschauung da religião, ficam as experiências místicas que a psicanálise reconhece algo de real para além das misérias contemporâneas do pai. Então, isso fica, eu acho, um ponto que vale a pena a gente incluir, pensar aí, E aí, essa é a introdução. Aí, queria passar a palavra para o Paulo, se ele reaparecer. Paulo foi pegar um café. A palavra está com você, Paulo. Boa noite, colegas. Boa noite, Bruno. Agradeço muito você ter participado, aceitar esse convite, E que é um trabalho tão bacana que essa dissertação coloca as questões, E eu gosto, assim, vou colocar a religião, pelo que dizem os antropólogos, é um invariante cultural, Não há sociedade alguma sem religião. Agora, a gente está num momento que é diferente daquele de Freud, também de Lacan, E a própria psicanálise ela é contemporânea de uma mudança, A gente pode dizer que a psicanálise ela surge no momento do que Nietzsche chama de o último com a proclamação da morte de Deus no Ocidente. E eu acho que a gente pode considerar também que psicanálise e religião elas têm algo em comum, que é a experiência subjetiva, isso é diferente da ciência, e seria muito importante ver como é que isso, eu acho que você coloca, como que hoje em dia essas coisas se movem, por exemplo. Eu acho que a religião está se aproximando da terapia hoje em dia. Eu tenho essa impressão. E eu acho que há muitas discussões que são interessantes sobre... a gente pegou um trecho de Freud, que ele fala do psicanalista,
nem médico, nem cura, pastor de alma. E é muito interessante, porque a gente pode entender que o analista não precisa ser médico, porque o médico lida com o corpo enquanto organismo, é o pastor com a alma. A gente não lida nem com o corpo enquanto organismo, nem com a alma. É psicanálise. É uma maneira de entender né? Esse é um trecho de uma carta de Soriafista que faz parte aí do nosso convite. Né? Então, vamos começar aí, né? Passar a palavra. Me ouvem bem? Sim. Bom, primeiro, muito obrigado por esse convite, né? Falei que foi o convite mais importante da minha carreira até hoje. Estar aqui falando, né, com vocês na Escola Brasileira de Psicanálise em São Rio. É realmente uma honra. E fui comprar uma camisa nova, não tinha nem roupa para estar aqui. Estava brincando aqui, eu não cheguei. Muito contente. Eu queria agradecer especialmente a minha amiga Pamela Misurini, que, né, fez essa ponte com o Paulo Vidal. Paulo, muito obrigado pela confiança. Cristina, todo mundo, de estar aqui no Zoom. Agora temos 89 pessoas. Fiquei emocionado aqui com a minha professora Heloísa Caldas. A gente estava agora conversando, eu e o Leonardo, sobre uma aula que ela abriu para eu falar na UERJ. Eu falei de Abraão Isaac Jacó. Foi muito legal, né? Então, assim, eu queria começar dizendo que esse tema, para mim, é um mundo absolutamente fascinante, que eu estudo há aproximadamente 12 anos. E quanto mais eu mergulho nesse tema, mais eu descubro elementos que podem ser explorados, desenvolvidos. Ao contrário do que se costuma pensar, psicanálise e religião não tem absolutamente nada de limitante, de limitado. Né? Então, eu fiquei pensando o que eu poderia falar de tantas opções. Uma delas seria Freud Fischer, foi a que eu fiz, né, já que estava no cartaz uma frase, umas frases de uma carta do Freud ao pastor. Eu fiquei bem tentado a falar de um artigo que eu estou escrevendo também sobre a religião no divã de Freud, mas eu deixei para outra ocasião. Então, eu tenho que falar um pouco do meu percurso, para vocês poderem se situar quem é, né? Aliás, bem interessante, porque no primeiro cartaz estava escrito psicanalista Bruno. E daí eu comecei a divulgar, e aí o Marco Antônio Coutinho Jorge foi meu orientador de mestrado, falou: Bruno, não acho bacana você dizer que é psicanalista. Eu fiquei chateado, bravo. Poxa, Marco, fiquei triste você falando que eu não sou psicanalista. Eu levei para análise, reclamei, falei com os amigos, etc. E aí falei: tira, fala que eu não sou psicanalista, não. Sou pesquisador, qualquer coisa. E aí tiraram, colocaram lá Bruno, né? Convidamos Bruno. Aí eu falei para a minha analista: ai, que bravo, irritado, chateado, mas com um alívio, quando tiraram aquele nome, psicanalista, com um título tão pesado, né? Nossa, ai, psicanalista, né? O meu percurso realmente ele é muito interdisciplinar. Estou na 5ª área no currículo agora, então eu não sou exatamente um psicanalista. Né? Eu fiz psicologia na UERJ, mestrado em psicanálise, e aí terminei defendendo a dissertação sobre Freud Fischer, está publicada, que eu estou trabalhando para transformar em livro, né? Que deve se chamar Sigmund Freud e a Experiência Religiosa. E aí depois eu concluí a dissertação, 2017, justamente com a impressão clara de que existe um horizonte imenso a ser descortinado. E eu sempre tive a impressão muito clara, eu por ser religioso desde pequeno, né, de tradição católica, eu escutava os analistas falando sobre religião, ficava bravo, irritado, chateado, né? E ao mesmo tempo falava assim: nossa, mas que instigante isso que Freud está dizendo, o que é isso? Eu lembro que, fazendo graduação, a Sônia Alberti mandou a gente ler Totem Tabu. E daí eu li um texto no CA de Psicologia,
Falei, gente, esse homem é louco. O que é isso de matar com meu pai? Só que eu me lembrei de um sonho na minha adolescência em que eu abri o freezer e meu pai estava esquartejado, de sangue escorrendo no gelo. E eu falei, tem alguma coisa aqui. Né? Quando eu li o Totem Cabum, tem alguma coisa. Bom, e aí eu terminei o mestrado com a impressão de que os analistas não sabem o que é religião. Saí e falei, vocês não sei, vocês não sabem, ficam falando que religião é isso, é aquilo, vocês não entendem nada. Saí e fui fazer teologia na PUC-Rio, onde eu estou fazendo até hoje. E eu descobri um doutorado em ciência da religião, que eu concluí esse ano, em fevereiro, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, então, atualmente eu faço a graduação em teologia e um pós-doutorado em filosofia na PUC-Rio, né? Sempre estudando essas complexidades no diálogo entre psicanálise e religião, que a gente pode desdobrar entre experiência religiosa, espiritualidade, fé, religiosidade, e cada autor, cada autora vai ter uma maneira diferente de dizer o que é isso. Os próprios cientistas da religião não sabem definir o que é religião. E mesmo em outras abordagens, como as abordagens cognitivistas, por exemplo, não conseguem definir nenhum traço em comum a todas as religiões. Então, não existe um tipo de pensamento, um sentimento, ou um comportamento, isso falando do ponto de vista do cognitivismo, que define a religião. Os pesquisadores não sabem. Então, isso sempre me incomodou muito. Eu converso com meus colegas psicanalistas. Os analistas acham que sabem o que é religião, mas os próprios cientistas de religião não sabem. Como é que vocês têm tanta certeza que sabem o que é religião? Isso sempre me incomodou e continua me incomodando muito, né? E no mestrado, eu falei, aliás, antes do mestrado, eu falei para o Marco Antônio assim, Marco, eu acho que o Freud fechou um pouco o caminho para a religião e o Lacan abriu. E ele virou e disse assim, mas por que você acha isso? E eu não soube responder. E desde então, isso trabalha dentro de mim, essas questões, essas perguntas. Então, hoje a gente tem um grupo online de estudos exatamente de psicanálise, experiência religiosa. A gente chamou mais de 40 pessoas até o momento para debater vários aspectos, né, sobre esse tema. Então, o que eu vou trazer aqui é um recorte muito específico, que é o encontro/desencontro entre Freud e um pastor suíço, entre 1927 e 1928. Aqui temos as cartas entre Freud e Fichte. Na verdade, essa edição está desatualizada. A gente tem uma em alemão, que é quase o dobro, publicado pela Isabelle Loth, em 2014. Tem um aparato crítico enorme, várias coisas que não tem traduzido em outro idioma, né? Eu ia fazer um pós-doc com ela na Suíça para poder traduzir, poder trazer, quer dizer, revisar a tradução, porque eu não tenho alemão para traduzir tudo. E aí, enfim, meu orientador descobriu poemas do Pfister, gravações de pregações na igreja. Eu mandei e-mail lá para a igreja Feldenkirche, em Zurique. E aí eu mandei, olha, eu estou querendo pesquisar. Aí a secretária respondeu, oi, Bruno, você está na Suíça? A pastora tem um horário na semana que vem, às 10h15, na quinta. E eu falei, nossa, os suíços são muito precisos mesmo. Falei, nossa, agradeço, mas ainda estou no Brasil, não consegui ainda essa bolsa para ir aí. Mas eu tenho um dos meus projetos é esse, né? Eu revisei agora a tradução de um texto chamado Das Frömmigkeits, das Ludwig von Zinzendorf, que é a religiosidade do conde Ludwig von Zinzendorf, um dos pais do pietismo. Então, quando vocês lerem as cartas, o Freud e o Pfister conversam sobre esse livro do Pfister, que é curto, tem mais ou menos de 100 páginas, em que ele analisa a devoção de um conde, mostrando como os sintomas, né, dele estavam tão articulados à piedade que tornavam a religiosidade dele mórbida, né? Me chamava muita atenção os hinos dele, dizendo assim, as abelhinhas ensanguentadas em torno do coração chagado, né? Uma série de expressões muito mórbidas. Ele vai trazendo, e o Freud fala
eu amei seu santo esmagado, né? Assim, ele gosta muito do Pfister, sendo pastor, ele é muito crítico, extremamente crítico com relação à religiosidade. E isso também é algo que eu acho que encantou o Freud, né? De ver um intelectual tão brilhante que não concordava com ele no que dizia a religiosidade e mesmo assim colaborava. Então, nas cartas a gente vê eles tocando, falando de pacientes, falando de situações pessoais, né? Os filhos de Freud eram encantados pelo Pfister, porque os colaboradores de Freud ficavam querendo focar na conversa com o mestre, e o Pfister dava atenção aos filhos. Então, a Ana Freud, por exemplo, era apaixonada por ele, e isso influenciou a guinada dela para a pedagogia, porque o Pfister também foi pioneiro nessa área. E quanto mais eu ia acabando, mais eu ia encontrando assim, né, uma obra gigantesca. Hoje eu recebi um e-mail de um... Gente, como me fugiu o nome dele? Eckhart Nazi. Fiquei feliz, já tinha um tempo que ele não me respondia. Ele tem 77 anos e tem um livro gigantesco, Oscar Pfister, Analytische Seelsorge, que é A Cura de Almas Psicanalíticas, de Oscar Pfister. Eu também ainda não li. A dificuldade é enorme, porque o alemão, né, é muito difícil, estudei anos e mesmo assim ainda não consigo ler fluentemente. E então a obra dele, a maioria está em alemão, a grande, enorme maioria. Estou começando a trazer para o português, espero, né, que sabe as obras completas, são 262 textos dele. A gente tem em português uma parte das cartas, que são a exceção, a ilusão de um futuro, que é a resposta dele ao Freud, que foi traduzido pela Kari Vondrasek, minha amiga querida lá do Sul, simpaticíssima. Fui lá conhecê-la, ela abriu a biblioteca e deu fotos do Pfister e várias coisas, muito legal. Essa coisa de pesquisar é maravilhosa. Eu viajo, falo com as pessoas, faço amizade, é muito bom. E aí, e o que mais que a gente tem em português? Só isso. Não tem mais nada. Incrível. Então, o Pfister fica um desconhecido. A primeira dissertação sobre ele no Brasil, que eu tenho notícia até hoje, foi publicada em 2000, né, na revista do CRP. E a primeira tese foi a minha, publicada esse ano. Estou revisando para submeter à biblioteca, onde eu estudei a obra magna do Pfister, que se chama Das Christentum und die Angst, que é o cristianismo e a angústia, de 1944, justamente no meio da Segunda Guerra Mundial, né? E publicado em inglês, eu consegui uma edição de Londres, de 1948. Então, um livro de mais de 500 páginas, onde ele analisa, são 3 partes. Na primeira parte, ele discute o conceito de angústia, né, na filosofia, na Bíblia, na psicanálise, né, e ele faz uma aproximação entre a primeira carta de João e Freud. É muito curioso, né? Ele diz que há muita semelhança na maneira como os escritos joânicos, que é a maneira como eles se referem aos textos escritos na escola joanina, quer dizer, o Evangelho de João, as 3 cartas de João, no Novo Testamento, ou Bíblia cristã, a gente tem dito mais Bíblia cristã, por causa do diálogo com os judeus. E a segunda parte ele vai desde das religiões dos animistas até a igreja contemporânea. Então, vocês imaginam, tem capítulos lá sobre o judaísmo, Jesus, Paulo, os apóstolos e Idade Média, os 3 grandes reformadores, e o iluminismo, né, o protestantismo. Por fim, a última sessão é dedicada ao tema do amor, onde ele vai, então, sustentar que o cristianismo é, antes de tudo, uma forma de amar, uma doutrina do amor, e que a história do cristianismo muitas vezes deixou a desejar com as intenções do seu mestre. Ele vai mostrando como que, nas várias etapas da história da religião judaico-cristã, se aproximava ou se distanciava da angústia, do apelo da angústia,
ou do amor. Então, a minha tese foi essa, onde eu destaquei no final uma expressão muito legal que eu achei, onde ele fala que no relacionamento do cristão com Jesus, o que está em jogo é uma Übertragungs Mystik, uma mística transferencial. Então, isso eu achei precioso, eu espero. Mística transferencial. Relação de quê com quê? Do cristão com Jesus. E para mim isso foi fundamental, porque ele sublinha um aspecto da psicodinâmica inconsciente que estaria em jogo no cristianismo, vamos dizer assim, sublimatório. Numa vivência religiosa que funcionaria pelo viés de sublimação e não pela neurose. Que o Freud deixa uma ou duas vezes nos textos, uma carta para o Pfister, ele fala da sublimação religiosa, e também no caso do Homem dos Lobos, que é um caso à parte incrível. Tem inúmeros elementos, né? Eu escrevi, parênteses, enquanto eu elaborava todas essas ideias, no mestrado eu fiz um projeto falando dos 5 casos e a religião. Espero publicar 5 artigos, cada um sobre um caso, e o tema da religiosidade. O Homem dos Lobos, então, é incrível. Enfim, fecho parênteses. Então, toda essa introdução... Quanto tempo eu tenho, gente? Senão eu vou divagando. Eu sou um histérico no microfone. Até 9, 9h30? 9? Até 9h30. Até 9h30. Ah, tá. Então tá. Eu sou analista, estou me sentindo uma diva da minha psicanalista. Bom, eu conto para ela. A imagem não melhor. Então, eu chamei assim, né? O que eu fiz hoje? Eu falei, gente, eu tenho 12 anos de pesquisa, o que eu vou falar hoje? Eu peguei um artigo que eu estou tentando publicar desde aquela época e revi os comentários do meu orientador de doutorado, Sidney Noé. E o meu orientador se chama Carlos Domingos Morano. Ele é um jesuíta espanhol. Eu fui para Granada pela CAPES, 2019 e 20, exatamente na pandemia, eu estava lá na Espanha, que é o autor que eu mais gosto nessa área, né? A gente tem grandes nomes de lacanianos que escreveram coisas incríveis de gerações anteriores. Talvez eu traduza um esse ano, ainda não sei. Mas o Carlos Domingues atualmente é o autor que eu mais identifico. Ele tem em português Crer Depois de Freud, que é um magnífico. Orar Depois de Freud, que é um livrinho assim que eu falo que é uma bomba atômica, que ele é pequenininho. Uma vez eu apresentei um trabalho sobre uma ou duas páginas dele, que é Oração Cristã nos Registros do Eu, do Isso e do Superior. É interessantíssimo, vale a pena. A gente está traduzindo, quer dizer, lá no PUC do Rio Grande do Sul, estão traduzindo a tese dele, a psicanálise freudiana da religião. E o mais recente, que eu vou fazer uma resenha, é Mística e Psicoanálise, que saiu em 2020. Vou fazer uma resenha esse ano ainda, espero. Então, esse autor, Carlos Domingos Morano, pouco conhecido, ele me norteou muito, né? Ele vem para o Brasil esse ano, a gente está organizando no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e primeira semana de agosto. E aí vai ter também um híbrido, né? Eu vou mandar o convite para quem quiser escutá-lo, eu vou estar lá também. Então, eu conheci esse tema com um outro jesuíta, que é daqui do Rio, mas não estuda mais esse tema, que é o Ricardo Torre. Não sei se alguém já viu o livro dele, que é um roxinho, Deus Analisados Católicos e Freud, que foi orientado pelo Joel Birman. É muito bom, excelente, para vocês conhecerem os principais textos de Freud sobre o tema e a história da problemática. Ele analisa a recepção da Igreja Católica, a crítica freudiana da criança religiosa, e coloca 4 momentos, né, ali, que poderiam ser entendidos como também uma história da psicanálise com a religião. Alguns momentos de muito entusiasmo por parte de religiosos que acolhem a psicanálise,
conflitos institucionais. Tem, por exemplo, o mosteiro de Cuernavaca, no México, onde os monges aplicaram um método psicanalítico em trabalhos de grupo e individual, e aí o mosteiro se esvaziou de vocações e teve um problema institucional sério, porque se percebeu que os monges, muitos escolhiam a vocação não por motivações propriamente religiosas, mas por outras questões. Então, enfim, esse livro é muito bom para dar um panorama geral, né, para quem quer conhecer esse tema. Bom, depois dessa mega introdução, eu vou pincelar alguns elementos, né, que Freud e o Pfister dialogam. Eu vou pular para essa parte da criação da psicanálise, vocês conhecem melhor do que eu. Vamos direto ao futuro de uma ilusão. Eu acho que é importante marcar que o futuro de uma ilusão ele é escrito por Freud no momento em que a amizade com o Pfister já está muito consolidada. Eles conversam desde 1909 até 1927, há muito tempo, né? Então, é muito legal também vocês lerem as cartas, foi isso que eu fiz na dissertação, espero lançar no livro esse ano. Acompanhar as cartas com a obra do Freud, né, onde você percebe que ele está pensando sobre alguma questão e depois ele lança. Por exemplo, em 1909 ele faz uma carta, ele escreve uma carta fazendo uma comparação entre Deus, o Pai, Jesus, o Filho e Nossa Senhora Mãe. E isso aparece de alguma forma depois, no ano seguinte, em 1910, no Leonardo da Vinci, em uma lembrança de sua infância. Né? Aliás, outro parênteses, acho que essa fala vai ser só parênteses. Não ao outro do outro, mas ao parêntese do o outro parêntese é o seguinte, que quando a gente estuda psicanálise e religião em Freud, geralmente a gente vê uns cursos assim, né? 1907, atos obsessivos e práticas religiosas. Aquela coisa esquemática. Só que quando você aprofunda o estudo, na verdade, a coisa é muito mais complexa. E o Carlos Domingues defende que alguns dos textos mais importantes sobre religião são os casos clínicos, e eu concordo com ele. Outras questões importantes são verificar os textos metapsicológicos, porque à medida que Freud está falando de um conceito ou transferência, e daí ele dá um exemplo numa religião. E até mesmo nos textos conceituais. Por exemplo, no Observações sobre Amor Transferencial, ele faz um comentário super importante sobre religião, onde ele diz que a cultura experimentou uma grande diferença na passagem da religião romana para a cristã, porque a religião romana ela dava um espaço muito maior à satisfação funcional do que a cristã. Então, quando o Império Romano assumiu o cristianismo, isso mudou a forma de operar do recalque a nível cultural. Então, o tema é muito mais, como vocês podem ver, muito mais cheio de ramificações e complexidades do que pode parecer a princípio. Então, quando Freud está escrevendo o futuro de uma ilusão, ele diz para o Pfister, assim, na carta, que ele vai escrever um texto em que ele vai tratar da sua posição totalmente contrária à religião. E o Freud se refere a ele mesmo como um herege incurável. E aí o Pfister diz que ele aguarda esse livro com alegre interesse, né? E o Freud estava meio preocupado com a publicação que pudesse abalar a amizade. Né? E ele diz, eu não aguento, em outras palavras, eu não aguento mais deixar esse livro na minha gaveta, eu preciso publicá-lo, mas eu preciso pedir sua permissão. De outras formas, né? Ele diz isso com outras palavras. E aí o Pfister responde assim, agora é a citação. Um adversário de grande capacidade intelectual é mais útil à religião que 1000 adeptos inúteis. Mas a Pfister parece até forte. Agora, uma outra frase. Então, já vou pular para essa frase aqui, olha. É muito legal isso daí, a frase sem falar quem foi.
nós sabemos que, por caminhos diferentes, buscamos as mesmas coisas para os pobres homenzinhos. Quem disse isso? Freud. Então, também Freud, em alguns momentos, aproxima a religião e a psicanálise. Isso não é suficientemente sublinhado, né? Muitas vezes. Bom, vamos lá. Então, cultura de maiuzão. Freud faz uma crítica à religião sob vários ângulos, né? A gente vê, eu estou relendo esse livro na edição autêntica, que é a melhor tradução para mim até hoje, né? Eu quero fazer uma resenha dessa edição, Cultura, Sociedade e Religião. Então, recentemente reli Cultura de uma Ilusão, não tem muita diferença da Imago nesse texto. Outros textos de Freud, a diferença é absurda, mas nesse texto não. As notas são muito boas, vale a pena. E na metade, a primeira metade inteira, ele fala da cultura de uma forma muito ampla, né? E eu sempre me emociono, acho bonito no começo. Ele fala assim: alguém que já viveu tanto tempo, de vez em quando é tentado a olhar para o futuro e se perguntar o que será de nós, o que é isto, né, que chamamos de futuro, o que é civilização, para onde vamos, né? Eu me lembrei de Abraão, quando no Gênesis, né, quando alguém encontra alguém, eles falam assim: de onde vem, para onde vais? Como que eu vou dizer? Se saúdam, cumprimentam, isso, né, na Bíblia, no início, no Gênesis. E é um pouco isso, assim, do Freud, né? De onde viemos, para onde vamos? O texto é isso, né? O futuro de uma ilusão é isso. E quando ele vai falar sobre religião, da metade para frente, onde ele vai desenvolver uma noção de ilusão. E essa noção de ilusão é muito específica, né? Ele define ilusão como uma crença carregada de desejo que despreza a verificação na realidade. Vocês vejam bem, é um conceito puramente descritivo, metapsicológico. Ele descreve como o psiquismo lida com a crença. E é muito interessante porque, na mesma página, ele diz que ele não está interessado em fazer um julgamento de valor sobre a religião, sobre os seus conteúdos, né? E na mesma página ele diz: mas mesmo assim eu vou dizer que a religião vai ser superada pela ciência, etc, etc. Então, por isso, alguns autores e algumas autoras, elas dizem que Freud teria cada um chama de uma forma, uma ambiguidade, um discurso paradoxal, uma abertura. Nos mais extremos, existe uma linha de integração entre psicanálise e religião, para mim, muito extrema, que vai pela linha da Ana Maria Risulto, porque Freud rejeitou Deus, por exemplo, o nascimento de Deus vivo, e que ela vai dizer que Freud foi traumatizado pela babá católica, porque ela desapareceu, ela roubou a família, ele não soube. Está tudo lá na interpretação dos sonhos, né? E aí ele, então, ficou traumatizado. No fundo, ele queria muito crer, mas só que ele não conseguia por causa desse trauma. Tem uma linha enorme, com várias variações disso, enfim. Já uma outra linha acha o seguinte, que é impossível diálogo entre psicanálise e religião, não existe, são duas coisas opostas, religião do imaginário, psicanálise do simbólico do real, não tem diálogo. O Lacan parece falar um pouco desse sentido, mas eu também imagino, pelo que eu estudei até o momento no escola, eu não estudei Lacan ainda profundamente, espero no meu terceiro livro, tá? Caminho. Mas a maneira como eu leio o Triunfo da Religião, eu acho que tem também uma ambiguidade no Lacan. Enfim, mas eu não vou me atrever a falar desse texto, eu vou me ater ao Freud e ao Fichte, né, que é onde eu estou trabalhando no momento. Então, a definição de ilusão do Freud é muito importante. Vou repetir porque é o centro de tudo que eu vou falar hoje. É uma crença carregada de desejo que não leva em consideração
a realidade empírica. Eu fiz isso na dissertação, algumas notas de rodapé assim, que eu quero desenvolver sobre. Eu acho que o Freud e religião, a gente tem que avançar em vários pontos. Um deles é a Beyar e a Austóxon, quer dizer, que o que me dá prazer eu engulo, o que me dá desprazer eu cuspo. Então, pensar o que é essa crença prazerosa que eu beiarro, que eu faço essa beiarro, essa afirmação primordial, incluo no meu eu, ou que eu repudio, ou faço uma austóxone, porque algumas pessoas acolhem a noção de Deus, acolhem como o seu mais íntimo, que Santo Agostinho diz, é aquilo que é mais íntimo do que eu mesmo, e algumas pessoas a repelem. Eu acho que tem muito a ser pesquisado nisso. Isso é uma coisa. Outra é a questão do teste de realidade. Então, pensar a religião, psicanálise pela via princípio de prazer, princípio de realidade, é importantíssimo. No fundo, tem muito a ver com o que Freud desenvolve no Futuro de uma Ilusão, ainda que ele não trabalhe com essas categorias. O Freud, eu aprendi muito isso com o Marco Antônio, né, que o fato dele avançar teoricamente não significa que ficou para trás precisa ser abandonado. Então, ele vai, como o próprio inconsciente, né? Quando eu fui a Roma, eu fiquei muito impressionado com isso, exatamente como o Freud diz, quer dizer, tem um monumento ali do século IV, V antes de Cristo, a fachada é neogótica, sei lá de quando, e a loja é Zara. Quer dizer, tudo ali ao mesmo tempo, né? Então, a obra do Freud é meio assim. E se a gente torcer os conceitos e jogar a luz de diferentes maneiras, a coisa fica bem interessante. Por isso que os autores falam que Freud é uma leitura infinita, né? Eu agora estou ajudando um rapaz fazendo mestrado em teologia sobre Freud e Pfister, e aí eu falei, então, foca um conceito de transferência. Vamos pensar o que é transferência na psicanálise e o que é transferência na religião. Freud dá umas pistas sobre isso nas cartas, onde ele diz assim, você tem... ele falava que o Pfister tinha uma sorte, por assim dizer. Primeiro que ele atendia pessoas que não estavam doentes no sentido clínico, né? Então, artistas, bêbados, românticos, pessoas extrovertidas e problemáticas, mas que não chegavam até o consultório do analista. Segundo que ele tinha uma certa vantagem, diz o Freud, porque ele podia usar da sua posição para fazer uma sugestão. Enquanto pastor, ele podia não só analisar, né, per via de levare, mas per via de porre, colocar coisas. Então, ele podia influenciar os jovens com ideais, né, Deus te ama, ele podia convidar os jovens a louvar, então o Pfister levava o pessoal para tocar violão, né? A Karen diz isso, eu não achei referência, a Karen me disse isso, que ele levava os jovens nas montanhas para fazer retiro, cântico. Então, isso tem a ver com a transferência, né? E o analista, o Freud dizia que o trabalho dele era mais difícil, mais seco, por assim dizer, né? Ele tinha que, como lá nos escritos da técnica, mostrar somente o que é mostrado, no espelho, né? Então, além disso, ele diz assim, as pessoas que chegam para mim não são crentes, não têm uma fé religiosa, então ele achava que as pessoas, eu discordo, mas ele fala que os ateus têm mais trabalho que os religiosos, que o ateu, então, precisaria construir um sentido para a vida que não está pronto. Tem um livrinho lindo que eu gosto, assim, Experiência de Deus, Presença e Saudade. Lindo, peguei para olhar, e eu destaquei um parágrafo, assim, ele diz assim, que Deus é um problema maior para os crentes do que para os não crentes, mais ou menos isso. Que os não crentes não se importam muito, em geral. Existem ateus engajados no estudo religioso, muitos, conheço vários, né, que se interessam pela sistematização da religião, etc. Mas, para o crente, muitas vezes Deus é enigmático, é problemático. Isso está na tradição bíblica, no livro de Jó, é claro isso, né? Toda hora, quer dizer, quando Deus tira o chão de Jó e ele se queixa, ele não compreende.
quem é esse outro, quem é esse mistério que está totalmente fora da compreensão, né? Então eu discordo disso, quando o Freud diz que, no mal-estar ele repete, né, diz que o religioso ele já tem traçado os seus caminhos, o ateu tem que seguir seu próprio caminho. Ele tem um fundo de verdade, né, dessa afirmação, claro, com certeza. Aliás, eu sou muito criticado, quer dizer, meu trabalho é muito criticado, com razão, porque até um colega me chama de romântico eclesiástico, que minha visão é muito linda, né, assim, a religião, mas eu realmente vejo que, assim como o fato de você chegar, deitar no divã, falar com um analista, não quer dizer que você está fazendo análise, você sentar no banco da igreja e rezar não quer dizer que você está vivenciando uma experiência religiosa, né? E eu gosto muito do teólogo Karl Rahner, onde ele chama essa experiência de alteridade misteriosa como um aonde para o qual se encaminha. Ele usa várias metáforas belíssimas. E eu lamento muito que os analistas, em geral, não conheçam os teólogos, assim como não conheçam os cientistas da literatura. O Freud ele recomendava que os analistas lessem os literatos, os psicólogos da religião, etc., né? Mas, claro, né, a formação do analista é uma coisa interminável, o pessoal tem consultório cheio, felizmente, então... Aí tem alguns assim que abrem mão do consultório, tipo eu, para pesquisar essas coisas. Então, voltando aqui, o segredo da religião, então, estaria justamente no conceito de ilusão. Como é que Freud diz aqui? Eu vou pegar a expressão dele. Uma impressão terrificante de desamparo na infância. Quer dizer, o bebê humano, né, nasce sem saber como se virar. Tanto que lá no projeto para uma psicologia, lá em 1895, o Freud já fala do Nebenmensch, que em alemão literalmente é o ser humano ao lado, o humano ao lado, que é a expressão do próximo, né? O próximo seria isso, o próximo como você mesmo, o Nebenmensch, o ser humano ao lado. Então, esse ser humano é o que vai oferecer, para vocês verem como a obra do Freud é muito interconectada, né? Que vai proteger. Então, né, eu já tive muito... Me lembrando aqui, por exemplo, de uma vez que eu estava atravessando como chama aquilo? Você está numa avenida e vai para o outro lado, né? Uma passarela. E os carros passam... De repente, eu me senti assim, completamente desamparado, assim, tipo assim, cara, eu estou aqui, né? Eu estou vivendo há mais de um ano um luto pelo meu irmão e minha cunhada que faleceram na tragédia de Petrópolis de uma forma horrível, terrível, né? Então, eu recorro à oração, psiquiatra, análise, amigos, escrevo livros, cartas para eles. Eu faço todo um trabalho e sou tomado repetidamente pela cena daquela catástrofe no meu interior. E é isso, o desamparo humano é isso, né? A gente está a qualquer momento de tudo pode acabar. Assim, nossa existência pode ser entregue àquele momento que você vai definir, eu vou crer em alguma coisa depois ou não. Né? Todo mundo vai ter que se deparar com essa pergunta na cultura. A cultura humana coloca essa pergunta para nós. Esse anseio de vida que eu tenho, ele é limitado ou ele é ilimitado? Né? Então, Freud apresenta a crença religiosa como um tesouro, né? Aliás, a cultura considera a religião um tesouro, né? Preciosíssimo, que ela cerceia, que ela acaricia das formas mais profundas possíveis, né? Enfim, eu não vou ler isso aqui tudo. Tem toda uma discussão em que ele hesita em alguns momentos se a ilusão é falsa, se não é, se é delírio, se não é. Tenho aqui a citação completa, mas vocês podem ler na parte 6 do Cultura de uma Ilusão, né?
E ele conclui, então, que haveria uma especificidade da ilusão em relação a todas as outras formas consideradas psicopatológicas, por assim dizer. Ela não entraria numa categoria psicopatológica porque não é um delírio, não é uma, enfim, negação da realidade, etc. É algo à margem à margem da verificação na realidade. É muito interessante porque isso combina muito com, né, o que foi falado anteriormente, com a mística. Porque a mística, ela é suprarracional. Né? O Marcos, que está aqui, a esposa dele é da EBP, não sei se está presente aqui o Marcos Reis Pinheiro, ele coordenou uma pesquisa por FATCARE, estudos interdisciplinares em mística, e a gente lá tem uma discussão danada. Eu falo que a gente tinha que citar conversas no Lattes, nos artigos, assim, a Bufat, que é grupo do Zap Zap, porque é uma discussão ali acadêmica profunda pelo WhatsApp. E o Marcos e os nossos colegas, né, a gente publicou um livro enorme, uma enciclopédia praticamente, A Mística e os Místicos, onde a gente apresenta vários autores ali. E o que a gente pode perceber da mística como uma experiência? Ela não é antirracional, ela é suprarracional, ela não nega a razão e a realidade. Isso combina muito bem com, de fato, o lacanismo, com o seminário 20, mais ainda, com mais além do falo, né? O falo como limite da linguagem e algo que escapa à linguagem. E isso trabalhei com a Denise Maurano, 2 artigos, um que eu recomendo a quem se interessar sobre esse tema, está na Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, chama Lacan e a Mística. Vocês podem achar facilmente. Mas aqui o Freud não está falando de mística, né? Ele está falando de crença, de instituição. Porém, estou dizendo aqui, essa leitura que eu estou trazendo é um pouco heterodoxa. Né? Aliás, me ocorreu agora pensar, vou até anotar para não esquecer. Pensar, é só assim, pensar ilusão e mística, porque assim, a maneira como ele pensa sobre a ilusão é muito próximo. E que ele diz assim, agora faltam 10 minutos, então eu vou ser mais sistemático. Freud fala assim, que ele não está ocupado em avaliar o valor de verdade das doutrinas religiosas. Do valor de realidade da maioria delas não podemos ajuizar. Assim como não podem ser provadas, também não podem ser refutadas. Basta-nos que as tenhamos reconhecidos como sendo, em sua natureza psicológica, ilusões. Então, esse é o núcleo. Freud faz uma hipótese metapsicológica da crença religiosa, trazendo essa noção de ilusão. Olha que interessante. Eu acho muito legal, porque eu fui ler o Freud, achando, né, enfrentar o Freud como católico, né? Nossa, eu vou enfrentar o Freud. Sempre que catecismo me chamavam de criança, né? Lá vai o inquisidor. Porque a tia falava, porque vai vir um carro com as trombetas dos anjos, e eu ficava assim, mas se eu estou em Bangu e o anjo vem né, lá não sei aonde, será que eu vou ver o anjo? Aí eu perguntava as coisas, né? E os colegas ficavam assim, ai, lá vai o inquisidor. Criancinha, adolescente. E aí, por que eu falei isso? Não lembro. O Freud, então, fala... lembrei. Eu enfrentando, então, o Freud, né, o futuro humanizão ali, e me chamou muita atenção algumas coisas. Ele diz assim, as pessoas estarão prontas a efetuar um deslocamento de minha pessoa para a psicanálise. E aí ele diz assim, um clamor desse tipo me seria realmente desagradável, por causa de meus muitos colaboradores, alguns dos quais, de modo algum, partilham de minha atitude para com os problemas da religião. Freud ainda. Na realidade, a psicanálise constitui um método de pesquisa, um instrumento imparcial, tal como cálculo infinitesimal, por assim dizer. Nada do que eu disse aqui sobre o valor de verdade das religiões
precisou do apoio da psicanálise. Já foi dito por outros muito antes que a análise surgisse. Aqui tem uma discussão, nossa, uma bibliografia imensa. Por exemplo, Peter Gay acha que o Freud, ateísmo e a construção da psicanálise. Foi fundamental que ele fosse ateu para criar a psicanálise. A Beth Fuchs, no Freud e a judeidade, ela já sublinha mais os traços judaicos, né? E existe também toda uma discussão, se vocês lerem, é impressionante, se vocês lerem o livro do filósofo alemão, que influenciou Marx, Nietzsche e Freud, ele é Ludwig Feuerbach, não sei se você já ouviu falar dele, ele se escreve Feuerbach, CH, Feuerbach, né? Mas o nome é Feuerbach. Ele tem a essência do cristianismo, onde ele, como eu li Freud antes de Feuerbach, é impressionante, porque parece assim uma cópia. Parece que o Freud está repetindo o Feuerbach. É muito, muito parecido. Então, a humildade de Freud, quando ele diz isso aqui, já foi dito por outros, é verdadeira. Ele acrescenta algumas ideias a mais. E quando a gente pega as cartas do Freud com o colega, não sei se vocês conhecem, a correspondência com Zilberstein, que era um amigo dele de colégio. Em 10 anos de correspondência deles, e lá o Freud, ele, por um breve período de tempo, ele oscila de talvez se tornar deísta, é diferente de deísta. Ele está que existe alguma forma, algum ser que criou, alguma coisa assim, meio abstrata, né? Mas depois decidiu que não, que ele era ateu. Então, ele foi ateu antes de criar a psicanálise, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui no Futuro de uma Ilusão, essa frase é muito densa, trocando em miúdos, né? Ateísmo e psicanálise são coisas diferentes, é isso que está dizendo. Existem ateus muito antes da psicanálise existir, e nem todos os psicanalistas são ateus. Ele faz essa distinção de uma forma extremamente clara e precisa, quase cirúrgica no texto. Isso me deu uma confiança interior muito grande de expor minhas hipóteses, porque eu acho que Freud muitas vezes foi desconsiderado. Os analistas atrelaram o ateísmo e psicanálise de uma forma muito, muito quase que obrigatória, e o Freud não fez isso. Está tudo lá no texto. Você pode ler em alemão, corrigir, né? E eu gosto muito de sublinhar isso. Essa frase aqui, por exemplo: retenhamos como dado que as opiniões do meu texto não são nenhum componente do edifício da teoria analítica. É minha posição pessoal, que coincide com a de muitos não analistas e pré-analistas, e certamente também não é partilhada por muitos fiéis analistas. Freud. Enfim, em 3 minutos. Então, pobre Pfister, ele sempre fica com menos do que o Freud. Eu vou citar, então, poucas coisas. Dizer que ele foi o primeiro, até onde eu sei, que percebeu que o Freud estava se apoiando em Feuerbach, porque o Freud não cita o Feuerbach, o Futuro de uma Ilusão. Então, se vocês não conhecem, não é incomum desconhecer, porque ele não cita, a não ser nas cartas na época de colégio, né? E o que o Pfister faz? Eu estava aqui lendo as críticas atrozes do meu orientador, 4 anos depois, e ele tinha razão em muitas delas, queria aceitar, mas uma delas que me chamou muita atenção, ele perguntou assim, afinal de contas, o que é comum, o que tem de não comum no conceito de ilusão em Freud e Pfister? E revisitando tudo isso, eu digo, o conceito é o mesmo. O Pfister concordou linha por linha com o conceito de ilusão. Ele não discordou em nada. Eu vou repetir pela 3ª vez. 3 fazem igreja, 3 fazem escola, né? Uma cultura falava muito isso. Crença carregada de desejo, que não leva em consideração o teste de realidade. Pfister concorda com isso, mas ele diz assim que o Freud ele
não se contentou com esse conceito e deu um passo além. Isso fica muito claro, né? Ele chama a profissão de fé de Freud no final, quando ele diz assim, não, exclamação, nossa ciência não é uma ilusão, exclamação. Ilusão seria achar que aquilo que a ciência não nos pode dar, podemos encontrar em outro lugar. Até rima em português. E aí o Pfister fala, isso é uma profissão de fé do Freud no triunfo da ciência, né? Então, assim, para concluir, que eu só tenho 1 minuto, eu vou ler uma citação que é muito engraçado. O Jean-Michel Vivese, um psicanalista que eu gosto muito, meu amigo, né, Adinice, ele estava na minha banca, ele disse assim, Pfister não tem muito senso de humor. E eu discordo totalmente. Olha só isso aqui, citação. Ele falando para o Freud, ele começa com uma carta aberta. O senhor há de sorrir diante do fato de que considera o método psicanalítico criado pelo senhor um meio grandioso para depurar e desenvolver a religião? O senhor serve a ciência com veneração e fervor, pelo que seu gabinete é elevado a templo. Dito francamente, tenho a firme suspeita de que o senhor combate a religião a partir da religião. Afinal, quem lutou de modo tão gigantesco pela verdade e brigou tão heroicamente pela redenção do amor, este quer queira ser ou não, segundo os parâmetros do Evangelho, um fiel servo de Deus. E não está longe do reino de Deus quem, pela criação da psicanálise, elaborou um instrumento pelo qual são cerradas as cadeias das almas sofredoras e são abertas as portas do cárcere. Desse modo, podem correr a terra ensolarada de uma fé vivificante. E aí, conclui assim, o Senhor guardará rancor de mim pelo fato de que, apesar de sua pretensa descrença, eu o veja mais próximo do trono de Deus do que há muito clérigo, murmurador de orações e realizador de cerimônias, cujo coração nunca ardeu pelo conhecimento e bem-estar humano. Eu vou concluir pedindo a gentileza de me darem esses 1, 2 minutos a mais. Eu não achei aqui, eu vou citar de cabeça. Né, assim, eles trocaram todas essas correspondências, debateram publicamente com o futuro de anos no futuro, e no final, cada um continuou com a sua posição. Nem o Pfister deixou a fé cristã até o final da vida, em 1956. Hoje tem o Oscar Pfister Award da American Psychological Association, que é um prêmio para quem faz diálogo, psiquiatria, psicologia, religião, que tem uma lista lá grande. E nem o Freud deixou de ser ateu, embora alguns autores dizem que ele se apaziguou um pouco mais com a religião, especialmente ali quando ele atendeu ao chamado ancestral do pai dele de retornar à Bíblia, escrevendo o homem Moisés, em religião monoteísta. Então, eu vou concluir com essa frase que eu sinto de cabeça, que eu não achei aqui, que o Pfister fala assim, não há muito perigo do Senhor se candidatar ao batismo, nem eu de me jogar do alto do púlpito. Obrigada. Eu só queria agradecer primeiro muito ao Bruno pela excelente fala e que me inspirou só um comentário que aproxima, antes de passar para o Paulo, né? Que me aproxima um pouco das questões, das intenções dessa nossa série de três seminários, né? Achei muito interessante quando você lembra, né, essa questão da ilusão como essa experiência de amparo à margem da verificação, né, que difere bastante do delírio.
e que eu não pude evitar de aproximar do tema do nosso segundo encontro, que é a questão do negacionismo, né? Eu acho que vai nos servir bastante para pensar essa questão, né? Dessas consequências, né? E dessas diferenças da ilusão, né? Enquanto baseada numa crença, e das certezas, né? Das certezas do delírio, né? E a outra coisa, uma observação que eu queria fazer é como é interessante, como é difícil ser ateu, né? Eu acho muito interessante, você falou, que a gente vê como é que até e como é uma prática bastante judaica o ateísmo, né? Quer dizer, Freud é um militante do ateísmo, é uma coisa que a religião judaica, sei lá como se chama, né? A cultura judaica acolhe talvez mais elementos, né? Eu acho isso bastante interessante. Eu não sei, mas a gente verifica isso, né? Eu acho que a gente verifica isso, essa discussão em torno de Deus, e esse gosto pela discussão, por exemplo, pela retórica, pela discussão, é uma coisa muito presente e faz com que a questão religiosa seja sempre abrigada no judaísmo. Acho que a expressão mais assim, interessante, mais bonita disso. Né? E é um esforço bastante grande para sustentar essa questão. E, enfim, eu só queria frisar esse ponto que eu acho bastante interessante de pensar essa ilusão, né? Quanto a essa sustentação de crença sem verificação, e os efeitos disso muito contemporâneos, a gente viveu tão intensamente nos últimos tempos, né? Então é isso aí. Eu não sei se Paulo agora pode tomar a palavra, antes da gente passar para o público, né? Paulo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Primeiro, colocar 2 pontos bem rapidamente. Primeiro, é a questão de ateu, né? Há uma ideia de ateu, que ateu é aquele que não acredita em Deus, na existência de Deus. Então, e aí é alguma coisa, é um beco sem saída. É tão impossível provar a existência de Deus quanto a inexistência. Agora, há uma outra noção de ateísmo que a gente pega pelo quê? Ateu, aquele que se vê privado de Deus. E aí eu acho que é uma outra noção, né? E me parece que, para Lacan, ele vai dizer que os verdadeiros ateus estão no Vaticano. E talvez ali você encontre ateus. E desse tipo, desse segundo tipo. Uma outra questão eu diria assim, usar uma frase assim, eu diria que Deus existe a tal ponto que não é verdadeiramente necessário que exista para reinar. E há vários pontos que fala, assim, muitas coisas eu acho muito interessantes, e outras assim, que a gente falou muito de Freud, de Fichte, mas e Lacan também teve relação com religiosos. O irmão dele era religioso, né? E também com um cara muito interessante, que é o Michel de Certeau, historiador, né? Então, e o terceiro ponto, você tocou isso de leve, é uma discussão teológica sobre... Porque há quem diga, Deus quis, Deus quer aquilo, mas há quem diga, peraí, e que Deus é bom? Não, Deus não é bom nem mal, ele é maior do que a virtude, né? Então, o desejo de Deus é uma incógnita. Você não pode dizer, fiz porque Deus quis, né? E aí são várias relações aí que a gente pode ter, né? E são muito complexas, às vezes envolvem
quem teve uma experiência política, aliás, o Jacques Lamillaire fala para os colegas dele, né, da época que ele atuou politicamente, militante político, foi o Daniel usavam uma cruz. Eram marxistas, etc., etc., mas tinham uma cruz. Né? Então, né? Então aí uma questão, várias questões que eu não sei se eu acho muito complexas, né? E não sei se te diz alguma coisa, mas isso que eu queria assim, colocar. Né? Eu podia falar alguma coisa? Ou não? Tem que ser no chat. Inês está mutada. Desculpe. Repete, Inês. Heloísa pode falar primeiro e depois Luiz Moreira. Então, é interessante como o Paulo já colocou aí, como, enfim, os psicanalistas também se perguntam sobre essa questão, né? Quer dizer, a gente poderia ver várias maneiras como Freud abordou a questão da religião, do pai, totem tabu, etc., etc., e com Lacan também. E tem uma frase, que eu acho que é até um trabalho do François Regnault, que me interessou, assim, não que eu tenha lido e trabalhado, mas hoje me ocorreu que existe esse trabalho, enfim, que o título dele é chamativo, né? Deus é o inconsciente. E também, quer dizer, se é o inconsciente, a gente pensa assim que é um Deus que fala, é um Deus que fala em nós, é um Deus que nos convoca, né? Enfim, nessa intimidade aí que é do inconsciente, né? Enfim, uma fala que vem do outro, mas uma fala que você, como sujeito, articula, né? E, por outro lado, teve uma outra coisa recente, porque está se trabalhando no plano da escola UNA brasileira, um congresso cujo tema é o silêncio, modalidades do silêncio. E uma das modalidades do silêncio em Lacan é o real, né? Então, a gente poderia também dizer que Deus é o real, né? Quer dizer, algo que é inominável, que nos pode falar. E aí, outro dia, apareceu um comentário de um colega, até que o Leonardo, da Seção Rio, que foi provocado a produzir um comentário sobre um trabalho lá do Miller, e que o Miller trazia assim, uma expressão que o silêncio tem a ver com uma posição apofática do analista. E esse trabalho, essa vinheta que esse colega explicou aí o que era apofático, depois eu fui até olhar, eu achei interessante, porque já tinha toda uma história do apofântico, que é uma interpretação, que enigmatiza, etc., mas que tece alguma coisa da linguagem. O apofático é assim, o silêncio mesmo. E aí eu fui descobrir, né, que se trata de, enfim, todo um questionamento de que você não pode dizer o que Deus é, né? Você pode dizer o que Deus não é. É um tipo de negação que às vezes pode até dizer não é isso, ou simplesmente não dizer nada, porque aí você não dá nenhum índice de sim ou não para a fala, né, no caso do analisando. Então, você tem uma posição ali em relação à linguagem apofática. E eu achei que ia muito na direção disso, né, de Deus como, enfim, um dos nomes do real, ou esse furo no real, esse impossível da linguagem de dizer o real. Essas coisas me ocorreram enquanto você falava, e é mais para a gente conversar, se você, enfim, como é que você me escuta? Como é que os colegas também me escutam a dizer isso, né? Te agradecer, viu, o que você está falando, porque é muito, muito bom ter uma pessoa que venha falar assim, tão estudioso do assunto.
Obrigada, Luísa. Luísa, você vai ter que vir aqui. Vai. Não, não tem. Luísa. Não, você mexeu por quê? Pronto. Não? Não, tem que pegar o outro para ver se... Parabéns, Bruno. Gostei muito da sua apresentação, muito instigante, né? Um dia aqui de questões. Difícil escolher qual delas que eu vou te fazer, mas só passando assim para ficar na última, me ocorreu eu te perguntar nas suas pesquisas se você corresponde à fé com a transferência. E ocorreu te perguntar mais por que são os casos clínicos que a religião aparece, como aparece, é como crítica, é como surgimento, mas eu vou ficar na última questão que me ocorreu a partir da sua última fala sobre o ateísmo. Você separa a pessoa Freud, que é ateia, que se diz ateu, né? Ateu, da teoria da psicanálise? Essa última pergunta, especialmente para não monopolizar isso. Boa noite, obrigado por trazer tantos dados e tanto, digamos, de um raciocínio que é muito complexo. Eu estava pensando aqui numa palavra que você não usou, mas que está na aproximação entre religião e psicanálise, que é a transcendência. Não é? Quer dizer, o mais difícil para as duas, para a psicanálise e para a religião, é situar para o ponto de transcendência. Então, não é por acaso que a discussão que Lacan traz não vai ser em cima de ser ateu, não ser ateu, crer ou não crer, mas dizer que o sentido é um apanágio da religião. Né? Quer dizer, todo sentido é religioso, ele vai dizer, talvez até no discurso aos católicos. Então, e o sentido, justamente, é o que há de mais difícil de você definir positivamente. Quer dizer, existe um escorregão quando você tenta pegar o sentido, que ele se nega a si próprio o tempo todo. Então, a partir disso, a relação entre religião e psicanálise, que se dá em torno do uso do sentido, se torna também difícil de você precisar. Não é? Então, eu acho que é uma primeira coisa, que, aliás, você trouxe muito bem, é uma discussão difícil de fazer, mas é muito rico se aproximar à religião de psicanálise. Por quê? Porque você nunca vai dizer tudo. Você não pode fechar. E tem um outro aspecto também, eu terminaria dizendo isso, é que Freud tinha, no uso da transcendência com a ciência. Quer dizer, a questão de Freud, me parece, não era ele e a religião, ou a psicanálise e a religião, ou ele, um iluminista, olhando para a religião. Sabe? Me parece que tem uma fonte aí no diálogo com Pfister, isso aparece. Quer dizer, ambos eram de alguma forma ligados ao iluminismo, tanto Freud quanto Pfister. E se eles se quiseram tanto, eram muito amigos os dois, era em torno dessa que eu chamei agora de transcendência. Não é? Pfister era religioso, tendo como transcendência o iluminismo. Freud era psicanalista, tendo a transcendência do iluminismo. Então, me parece que há qualquer coisa aí, isso aproximado do uso que as duas práticas, digamos assim, religião e psicanálise, fazem o sentido. Né? Me parece. Dona Beatriz? Oi, Bruno. Inês. Queria agradecer uma pesquisa com tanto desejo e profundidade, né? Muito agradável de escutar, mas eu queria que você desenvolvesse uma coisa que foi breve, que é a relação que o Freud faz da Ausstoßen de Arno com a religião, porque esse texto da Bernay não é para justamente fundar o juízo, né,
e o símbolo, o pensamento. Eu não entendi. Você passou muito brevemente, gostaria que você se atesse a esse detalhe. Então, é Elisa, depois vai ter ali do lado. Depois tem perguntas, depois a gente vai passar, não sei se mais alguém perguntou aqui, mas tem o pessoal do online, tá? Do chat. O que eu queria trazer como questão, um pouquinho antes de vir para cá, pouco tempo atrás, eu peguei um texto da Luz Salomé. Ela escreve uma autobiografia, né, no final da vida, em que ela começa justamente com a questão de Deus, né? E a questão de como que ela foi ela perdeu a fé em Deus muito, muito precocemente, né? E aí, mas ao mesmo tempo que ela estava escrevendo aquilo, ela também escreveu uma carta aberta ao Freud, né? E aí, nessa carta, ela discorda do Freud, assim, dizendo, de uma forma muito gentil, né, assim, dizendo que a questão que para Freud, ela via essa questão da religião do Freud como um temor de uma totalização, né, eu acho que isso para mim deslocou um pouco a questão se é ciências versus religião, ateísmo versus religião, mas assim, o que Freud temia disso, né? E aí o que ela vai falar que, quanto a ela se colocava ainda como uma questão que retornava da questão, eu acho que retorna como uma questão mística, né? E eu acho que isso é uma questão um pouco, sabe, assim, agora fazendo um pouco de digressão, assim, eu sinto que há uma certa recepção assim do Freud. Eu não sei tanto na Europa, mas eu acho que até no Brasil, assim, pelo menos a mim, meu primeiro Freud foi o Futuro de Ilusão, só que foi com a versão, aquela traduzida pelo Porto Carreiro, ou seja, quando Freud veio ao Brasil, foi traduzido direto para o alemão pelos higienistas. Então, o sentido da ciência é um sentido muito positivista da ciência, né? Então, acho que é interessante a gente retomar e revisitar essas oposições, né? E, assim, porque isso retira algo que eu acho que o Lacan justamente vai tornar, acho que você, quando você pega o Seminário 20, é a religião não como instituição, mas a religião como a experiência mística, como a experiência, até antes, né? Essa frase, Deus é inconsciente, é do Seminário 11, né? O Regnol toma título uma frase do Seminário 11, que, ou seja, a experiência da alteridade, né? Tá. Vamos passar aqui alguns. A gente tem alguns elogios, alguns comentários. Vamos ler algumas perguntas também. A Vânia pergunta: Freud, como ateu, distancia a influência judaica na obra de Freud. Como lidar? O judaísmo de Freud é muito presente em toda a sua obra, ao comento. Temos um comentário de uma pessoa que, infelizmente, não sabemos o nome, que está por e-mail. Agradece ao Bruno, à mesa, agradece à EBP e comenta que uma vez, ao viajar, Lacan mencionou que iria visitar sua padroeira. O que era? Não sabemos. Ficaria um questionamento. A Gisela comenta também, quando Deus como impossível da linguagem, de ser o real. Muito bom. Tem perguntas para a Heloísa sobre o autor que ela citou? E também temos um comentário que diz: também não sabemos quem é, porque está com o iPhone. Interessante o comentário da Heloísa Caldas, fala de como Deus como inominável, porque este é um conceito judaico. A possível definição vem pelo que ele não é. Religioso. Fora isso, elogios e mais comentários.
Eu acho que perguntaram também, Bruno, daquele que, né, surgiu sobre o Carlos Domingues, né? Essas referências são interessantes. Se vocês puderem até botar no chat aí o nome, tem o nome do François Regnault, também seria interessante. E eu queria, você falou, no final, você citou um Pfister, eu queria saber se você sabe dizer a carta, qual é a carta, de qual é a data, facilitar o trabalho da gente. Olha, nossa, vamos começar. Bom, uma coisa interessante que eu acho que tem perguntas, mas eu acho que tem também comentários a partir da sua fala, né? Já são elaborações a partir do que você falou, né? Você escolhe o que você vai falar. Não precisa responder, não é uma defesa de tese. Fiquem sabendo. Rapaz, quando eu fui defender a dissertação, o Jean Michel falou assim, Bruno, c'est l'heure de la crucifixion. É hora da crucificação. Eu estou rindo assim, meu Deus, já estou nervoso. A página da carta é 157, a data eu não sei. Dessa aí. De fato, eu não vou conseguir, né, dizer tudo, mas uma coisa que eu estava lembrando de quando eu encontrei Freud, a teoria de que o ateísmo pode ser edípico, inconsciente. E aí eu contei para o Marco Antônio e ele ficou impressionado. E foi falar para o Paulo Lobo. Como é que é? O Bruno é como o Picasso, ele não descobre, ele não procura, ele acha. E tem pelo menos dois textos que Freud desenvolve essa ideia. Uma é um textinho de 3 páginas, uma experiência religiosa, de 1928, que eu espero um dos artigos que eu quero publicar é só sobre ele. Tem muitas coisas. Ele desenvolve essa ideia e também um texto muito legal que vale a pena, Dostoiévski, Parricídio, onde ele também trabalha essa ideia que o ateísmo pode ser uma raiva inconsciente contra o pai, o ódio inconsciente contra o pai. Então, a psicanálise, justamente, o lugar do analista estaria muito mais no de um agnóstico, né? Que não sabe. A Denise Maurão sempre fala, a única coisa que o analista pode dizer sobre a existência de Deus é que ele não sabe. Isso é muito legal, eu acho, porque o analista não está ali para avaliar se a crença do paciente está correta, não está correta, não se trata disso, né? E ele também não sabe, assim como lugar de escuta, né? Enfim, ainda não li o livro novo do Marco, mas ele trabalha no laboratório do analista como o lugar do analista como grande outro e como objeto A. Nem no lugar do grande ou nem no objeto A ele tem nada de ser sobre a existência ou a inexistência. Fiquei super curioso, espero ter acesso a esse evento do negacionismo, porque, de fato, ele estaria muito mais próximo da questão do delírio, né? Porque o delírio ele está em contradição com a realidade, né? O delírio tem uma certeza. Exatamente. Você acha? Eu acho que o negacionista tem a ver com a certeza imaginária. Aliás, você acha que não? Uhum. Não, é uma dúvida que eu tenho, assim, me parece que está mais do lado de uma crença no sentido de que ele tem que ser partilhado por uma certa comunidade, né? Não é uma certeza solitária, alguma coisa assim. Porque isso, enfim, seria, né, de outra ordem. Agora, quando é um fenômeno social, ele se ancora né? Eu lembro, quando você estava falando, eu lembrei do próprio Lacan, que eu não sei aonde, que ele diz que para Deus existir, preciso que creiam nele, né? Deus, nesse sentido, é faltoso, né? Ele só existe na medida em que
e que há quem creia nele. Eu acho que, por isso, enfim, eu aposto mais no negacionismo como uma crença, nesse sentido, partilhada. Mas, enfim, tem tons de certeza, né? Mas não creio que seja uma certeza. Eu não acho que seja delirante. Acho que é efeito social, né? Uma coisa que é importante é que o que a gente de fato vê na TV, né, nos discursos, é um Deus completamente marginalizado, né, o pai que é o pai da horda, né, é o pai da horda que está acima de todos, né, e que domina. Eu acho muito legal, eu estava me lembrando que na época que o Bolsonaro ganhou a eleição, de 2018, eu estava fazendo um curso chamado Deus da Revelação, que é o Tratado da Trindade. Eu escrevi um texto, a minha professora Maria Clara Bingemer, que é uma grande teóloga famosa, né, muito, enfim, uma amiga da PUC, muito querida. E ela elogiou, eu fiquei todo prosa, né? Porque disse assim, até mesmo do ponto de vista da teologia, isso se chama, esse patriarcalismo se chama uma tendência verticalista, quer dizer, você frisar apenas o pai, deixar de lado o filho ao lado e o espírito dentro. Então, uma ênfase excessiva no pai. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso, no fundo, talvez os analistas teólogos não sejam inimigos, talvez tenham muito para conversar. E existem muita gente inteligente na religião, na ciência da religião, na teologia, na filosofia, que tem discurso muito... Eu frequento tanto o meio psicanalítico como psicológico, né, da academia psicológica, quanto a teologia da ciência da religião, filosofia, literatura. E eu vejo que tem muitas coisas assim próximas, né, de uma linguagem completamente diferente, muitas vezes, mas com coisas comuns. E interessante como o Lacan usa várias expressões da tradição cristã, e os analistas eles não sabem, citam, como se o Lacan tivesse criado. Eu acho muito engraçado. Muita. O olheiro é do profeta, acho que Jeremias, do vaso, que o Heidegger depois usa. Agora, tem uma que é famosa, que é do místico Nicolau de Cusa, que é a douta ignorância. É da tradição mística, que o Lacan pega esse termo, tem muito a ver com o que a Heloísa falou. Aliás, eu me sinto uma criança de 6 anos, quando a Heloísa fala, eu fico assim, meu Deus, eu estou no jardim de infância aqui. Eu queria terminar, eu não tenho, né, o tempo literalmente nos impossibilita de eu discutir isso tudo, eu gostaria, mas eu anotei tudo que vocês falaram aqui que me destacou. A autossiliar não é o Freud que faz essa articulação que ela me perguntou, fui eu que fiz, quero fazer. E eu quero terminar, então, que eu não quero estender muito o pessoal, né, que a gente tem que ir para casa. Eu vou deixar o meu contato, eu vou ler um negocinho, mas antes quero deixar o meu contato para vocês, né, lulopintodealbuquerque@gmail.com. Eu no Instagram coloco sempre coisas, também quem quiser participar do grupo de estudos, é só me escrever, que a gente vai trabalhar vários temas. Agora, no final do mês, a Luciana Magri vai trabalhar com a gente os Irmãos Karamazov, em que ela vai, olha só que legal, ela vai aproximar o futuro de uma ilusão e os Irmãos Karamazov. É lindo a experiência mística do Ivan, quando o padre, né, superior dele morre, e aí termina naquele enigma assim, será que ele deixou de crer ou não? E daí a descrição que Dostoiévski faz da experiência mística dele é uma coisa deslumbrante. Até hoje, a coisa mais linda que eu já li de uma experiência mística do Ivan Karamazov. E o irmão dele, que é o socialista, esqueci o nome, ele faz perguntas muito parecidas com as que Freud faz no Futuro de uma Ilusão. Por exemplo, o Dostoiévski gostava de colecionar reportagens de jornal
mostrando o quanto o ser humano podia ser cruel. E aí ele colecionava e depois ele colocava na boca dos personagens essas notícias. Os editores mais críticos colocam essas informações nas notas de leitura. Aí lá, gente, me escapa totalmente. Alguém lembra o nome do irmão? Eram três. Dimitri, olha, isso! Eu confundi. O místico é o Alyosha, o Ivan é o ateu. Desculpa, confundi. A gente está aqui trabalhando essa. O Ivan é o socialista. E aí ele fala assim, como pode existir Deus se um soldado é capaz de pegar um bebê, jogar para o alto, pegar uma espada, para o bebê ser atravessado por essa espada na frente da mãe, né? Então, essas questões, tanto que hoje em dia os filósofos, eles têm muito um diálogo com a literatura, né? Porque tem nuances, enfim, o Banquete de Platão já mostra isso. Eu queria terminar com um finalzinho, esse artigo, eu apresentei uma primeira versão no Congresso Latino-Americano de Psicopatologia Fundamental, e desde então eu estava querendo trabalhar para publicar, espero lançar esse ano que vem. Aí, no final, alguém perguntou sobre a religião na clínica, e a gente vê, não vai dar tempo de falar isso, a gente vê elementos de Deus, da religião. Nos estudos sobre histeria, Dora, Hans, um dos ratos, Homem dos Lobos, Schreber, todos eles. E aí eu fiz esse repertório e concluí assim, e aqui também vou concluir assim. A maneira como Freud interpreta os elementos religiosos que comparecem em seu consultório iluminam como o analista aborda na sessão os traços de religiosidade e de não religiosidade de seus analisandos, sempre apontando para o enigma do desejo. Por exemplo, Dora diante do quadro da Nossa Senhora por 2 horas. O pequeno Hans fala para o pai, o professor Freud fala com Deus, o Schreber cria todo um delírio de que Deus vai fecundá-lo. O Homem dos Ratos cria uma oração e uma maneira de pensar um elemento da crença na vida após a morte para sustentar o sintoma. E o Homem dos Lobos tem toda a questão do traço obsessivo de beijar os quadros e de como ele sublimava um pouco a angústia dele por meio das histórias bíblicas e com a identificação com Cristo por ter nascido no dia do Natal, véspera de Natal, no dia de Natal. Isso para citar por alto, né? Tem um monte de coisas. Então, nessa direção, a contribuição mais original da psicanálise é o campo da religião, está na possibilidade de lançar uma nova luz sobre as vivências religiosas, que nenhuma outra disciplina pode fazer, a partir da hipótese do inconsciente, da ética da singularidade e da permanente reconstrução de hipóteses para a fé e a descrença. Seja a fé interpretada como amor inconsciente pelo Pai, expressão do anseio de que existe um fundamento para a própria existência, uma garantia de que um pai existe, que esse pai me ama, ou a descrença interpretada como ódio inconsciente, desejo de que o pai morra ou de que o pai não exista. O que uma análise promove são condições mais favoráveis para o sujeito entrar em contato com as forças que o atravessam e que determinam sua fé ou descrença mais além da consciência. Muito obrigado pela atenção de vocês.